Olá, sou a professora Josicleide Guilhermine, disciplina de redação, e nossa aula de hoje será sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. E a primeira coisa que você precisa compreender é que o texto é dissertativo argumentativo. Isso significa que você precisa estabelecer um equilíbrio dentro do seu processo de escrita. Para garantir que esse equilíbrio aconteça, todas as vezes que você trouxer uma informação concreta para dentro do seu texto, um dado estatístico, um fato histórico, uma citação, uma exemplificação, uma definição, qualquer coisa que você pensar que se relacione com a temática, certifique-se de problematizar, refletir, argumentar, ou seja, trazer algo de seu, para que a gente possa estar garantindo o equilíbrio, dissertação, argumentação. Segunda coisa que você precisa compreender é cada estrutura relacionada ao texto dissertativo argumentativo, ou melhor, cada parte dessa estrutura. O texto dissertativo argumentativo, da forma como ele é cobrado de você no Exame Nacional do Ensino Médio, ele é composto por três partes: uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A sua introdução, ela precisa ter dois elementos básicos: a apresentação do tema e a construção da tese. O tema, ele precisa ser apresentado. Do contrário, você estará quebrando com uma das regras do texto dissertativo argumentativo. Você pode apresentar esse tema através de uma citação, de uma exemplificação, de uma definição, do fragmento de uma canção, uma cena da novela, qualquer coisa que você lembre que se relacione com o tema que está sendo discutido. Para a gente entender bem, a gente vai trabalhar cada uma dessas partes a partir do tema evasão escolar. O tema evasão escolar tem preocupado bastante os educadores, sobretudo os da rede pública de ensino. Então, na introdução, você apresenta o tema e você constrói a sua tese. Existem inúmeras formas de você apresentar a sua tese. Aquela que eu julgo mais fácil é quando você pensa numa relação de causa ou de consequência. Todo tema, absolutamente todo tema que o Enem lhe der, será uma problemática, ou social, ou ambiental, ou político-econômica, mas será uma problemática. E você vai se perguntar, o que é que causa este problema? Ou, quais são as consequências decorrentes dele? Isso é a sua tese. E ela é um elemento da introdução, e é um elemento extremamente importante, porque é a tese que vai nortear todas as demais partes do seu texto. Em se tratando da evasão escolar, que é o tema que eu escolhi para a gente refletir, hoje nós sabemos que há dois fatores que desencadeiam a evasão escolar. O primeiro, a gravidez na adolescência, relacionada às meninas. O segundo, a necessidade de contribuição com a renda mensal, relacionada aos meninos. Logo, nós temos gravidez na adolescência e fatores socioeconômicos como as causas para a problemática da evasão escolar. Isso é a tese, e ela deve aparecer, como eu disse anteriormente, ainda na introdução. Segundo elemento do seu texto é o desenvolvimento. O desenvolvimento, ele pressupõe que você retome a tese. O que é que vai acontecer? Os dois elementos que você estabeleceu, que você citou na introdução, agora você vai retomar, um em cada parágrafo. Nesse caso, no exemplo que estamos estabelecendo, o meu D1, ou seja, o primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu vou falar sobre a gravidez na adolescência, apresentar dados estatísticos, tudo que eu saiba sobre isso e relacionar como a gravidez na adolescência ela desencadeia a evasão escolar. Da mesma forma, no D2, o segundo parágrafo do desenvolvimento, eu vou falar dos fatores socioeconômicos, o fato de os homens precisarem abandonar a escola muito cedo para colaborar com a renda mensal e como isso desencadeia a problemática da evasão escolar. Não se esqueça de fazer essa relação, do contrário, você estará tangenciando o tema ou fugindo a ele. Última parte do seu texto, parte de número 3, é precisamente a conclusão. A conclusão, ela pressupõe uma PI. A PI é a proposta de intervenção. Ou seja, o que é que você pode sugerir para minimizar a problemática que está sendo discutida? Gente, regra número 1, proposta de intervenção enfrenta a tese. Antes de você desenvolver o último parágrafo do seu texto, volte lá na introdução e avalie
quais foram os elementos que eu estabeleci na minha tese. São esses elementos que você precisa enfrentar. Após você pensar numa proposta de intervenção que enfrente a tese, você vai responder essas 4 perguntinhas. Quem vai se responsabilizar pela execução dessa proposta que você pensou? Ou seja, quem é o agente? Segundo, o que será feito? Qual é a sua proposta em si? Como essa proposta ela será desenvolvida? O detalhamento do que você pensou. E para que essa proposta ela vai servir? Quais são os objetivos dela? Observe, você pode pensar numa proposta para os 2 elementos da tese ou ter que responder cada uma dessas perguntas levantando 2 propostas. Geralmente se faz necessário que você pense em mais de uma proposta. Dificilmente uma única proposta é suficiente para enfrentar a tese. Muito obrigada e até a próxima.